Então, e nós estamos de volta aqui na Prodapes, conversando com o Dr. Célio Silva. Ele está contando histórias interessantes, inteligentes, mas também muito divertidas, que a gente estava conversando aqui em off, que tem uma história, uma passagem em Praia Grande e tudo mais. Eu queria saber do senhor, assim, o senhor tem tempo, gosta de ler? Eu leio muito. Mas só o que é de interesse profissional ou diverso? Eu leio muita coisa, sempre tem um livro, e eu sou assinante de diversas revistas, jornal, eu sou um leitor persistente. O que é um livro que marcou o senhor, assim, um livro interessante, um livro legal? Olha, eu estou lendo agora O Inferno, né? Do Dan Brown. Eu também li o primeiro livro dele e eu gosto de variedades, assim, né? Não tem assim, eu fiquei extasiado por um livro, não, eu gosto de literatura, de romance, gosto de muitas coisas assim. Sempre que tenho um livro, eu tenho uma biblioteca mais ou menos, né? E sou um leitor acostumado, né? Estou sempre lendo. O senhor gosta de ler assim antes de dormir ou à tarde? Você tem um ritual de leitura ou não? Quando dá, eu... Não, eu leio sempre depois do almoço. Primeiro faço uma palavra cruzada, né? Que é estimulante, né? e depois leio um trecho, né? Ou aos domingos, um tempo que me sobra livre, né? O senhor estava falando de um curso que foi recentemente, a sua profissão também, o seu interesse, não só profissional, eu imagino que é um interesse de vida, muito de viajar, né? Proporcionou muito, assim, muita viagem para fora do Brasil ou dentro do Brasil. Que viagem o senhor fez que foi uma viagem interessante, legal, assim, por algum motivo? Muitas. Por exemplo, uma das viagens que eu participei de um congresso na Eslovênia, né? Inclusive participei lá tecnicamente na organização, né? Porque naquela época eles sempre me consideravam assim, porque eu sempre me interagi muito com a parte de apiterapia. Foi um congresso muito interessante. Depois nós fizemos uma viagem lá até a Rússia, na Rússia mesmo, em São Petersburgo. Foi uma viagem assim que me marcou muito. Outra viagem foi uma exposição que eu fiz em Israel, que também achei muito interessante, e pela coisa bem diferente e a possibilidade de a gente interagir, né? E uma outra também mais exótica, nós fizemos uma exposição em Taiwan. Nossa, culturas bem diferentes. Fizemos uma exposição em Taiwan que foi muito interessante, interagimos com os chineses e foi muito bom. E também fizemos uma exposição em Tóquio. A gente é muito metido assim. Nossa, genial, já fiquei imaginando todas as viagens. A gente, agora, quem assumiu o meu lugar assim de ser mais, o Tarciano, assim, que ele faz a exportação. Então nós temos uma gama grande de exportadores que são exportadores, mas são amigos nossos. Interagem, vem aqui, não tanto eu, mas o Tarciano vai lá, eles vêm aqui. Agora no Carnaval, por exemplo, nós trouxemos seis exportadores, 2 americanos, 2 ingleses, 2 ingleses e alemães. Então, aí foi uma parceria com o governo federal, que através da PEX, que nos facilitou hotel e mais camarote, né? E a nossa contrapartida é trazer esses importadores. Talvez a primeira vista pode ser uma coisa assim exótica. Não é assim, o governo gastou dinheiro em cima disso, claro, nós gastamos também, porque depois temos que levar Mas em função daquilo, por exemplo, hoje em dia nós estamos com um grande projeto de exportação que chama-se Fair Trade, ou então comércio justo. Comércio justo é aquele em que uma gama de pessoas de países mais adiantados, eles se propõem a pagar um pouco mais pelo produto, desde que esses produtos sejam comprovadamente produzidos sem mão de obra escrava, sem mão de obra infantil e tenham produtos assim de boa qualidade. Então nós nos enquadramos nisso. Tem uma empresa suíça que vem fazer a vistoria e faz a vistoria nos apicultores, do que esse é um trabalho que começou esse ano. E aí eles verificam se as crianças vão para a aula, se não existe mão escrava lá, assim por diante. Então, nós nos enquadramos isso. E eles, os consumidores, se propõem a pagar alguns centavos a mais. Esse centavo não vem para a empresa, vem para investir em cima dos apicultores. Então, se nós vendemos mel por X, é X mais aquela participação, que é um dinheiro à parte, que depois nós vamos ter que sentar com os apicultores que participam do projeto para saber o que é que vamos fazer com esse dinheiro.
Uhum. Existe, pelo que eu estou percebendo que o senhor está falando, assim, muita possibilidade de crescimento econômico para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, ainda em função da produção de mel e seus derivados? Ah, mas isso é quase que... Nós estamos no começo. O Brasil agora exporta algo de 25 mil toneladas de mel. Só para comparação, a China exporta 250 mil toneladas. Entende? E nós temos muito mais flora, nós temos muito mais possibilidade. Não temos ainda tecnologia, não temos ainda o desenvolvimento, como eu já comecei falando no começo, tinha comentado, que nossos apicultores ainda, nós estamos numa apicultura muito, vamos dizer assim, primitiva, vamos dizer. Meio inicial, crescemos muito. Nós temos que melhorar bastante. Então, mercado tem. Nós aqui não temos problema de exportar. O que nos faltam é mel. Por isso, a nossa empresa trabalha no Brasil todo. Nós trabalhamos com mel desde a fronteira, Santana do Livramento, até o Maranhão. Então, são diversas estados. O senhor é muito visionário, assim, mas o senhor imaginou que chegaria aqui? Não, eu não vou dizer assim, eu vou começar a empresa porque eu preciso... Tanto é que quando a gente começou a empresa, o meu objetivo não era ganhar dinheiro da empresa. Porque eu tinha a minha vida já, eu queria ganhar um pouco mais de dinheiro só para viajar em cima dessa área. Então, no começo, a visão era essa. Era uma coisa suplementar. Era uma atividade, não era a minha atividade principal. A minha atividade era meu laboratório. Até que, claro, hoje em dia abandonei o laboratório também, porque já estava muito velho, já estava um pouco superado, né? Então... Não tinha mais sapalho. Essa é uma passagem da vida muito interessante. Você, sendo um profissional liberal, daqui a pouco você diz assim, não, agora eu vou mudar para outra coisa. Entende? Então é um passo que tu tens que fazer. Eu não quero mais, já vendi a minha contribuição, agora eu vou começar de outro. Eu acho que é uma coisa interessante. Porque tudo na vida vira uma rotina, entende? Daqui a pouco, se você e eu tive essa sorte, eu já fiz laboratório durante 40 anos, praticamente, então agora chega a minha vez, vamos fazer lazer, e entrei na empresa. E deu super certo. Felizmente. Existe um patamar de onde, um patamar não, né, mas um teto de onde chegaria, onde pode chegar a Prodapes? Não, a gente não mede isso, talvez assim uma questão de satisfação pessoal, assim, nós somos a empresa mais importante em termos de exportação do Brasil, sendo tem consciência disso, né? A gente quer manter isso. Claro que tem uma porção de gente também querendo, né? Então isso faz parte. Agora nós vamos participar de um congresso internacional. Então a gente está querendo, vamos participar, vamos montar stand, vamos levar mel, vamos concorrer novamente com os MES daqui, com cera, vamos ver se a gente consegue também levantar como já conseguimos uma vez ter o melhor mel na Austrália, queremos repetir isso agora na Europa, né? Então é uma questão de satisfação pessoal também, né? E falando em satisfação pessoal, o que ainda falta fazer assim? Você diz, não, eu ainda quero fazer isso, aquilo. Pode ser a coisa mais simples. O que falta ser feito aí? Eu quero fazer ainda... Aqui atrás da empresa nós temos tinha uma área ali de 2 hectares que a gente fez um bosque, né? Plantou árvore nativa, recuperamos. E a gente quer ampliar isso ali. Quer ampliar porque tem uma porção de áreas ao redor ali que são áreas de cota 5, que a prefeitura nunca deveria deixar construir, e a minha visão seria fazer uma grande mata ali, para que fique para a posteridade essa mata ali. Que legal, isso realmente muito interessante, muito visionário. Eu vou dizer uma palavra, o senhor diz o que vem na mente. Ok? Pode ser. Então tá. Mel. Mel, eu acho que é um alimento perfeito para o família. Família é a base da sociedade, a base da vida é a família. Time de futebol? Time, eu fui influenciado no começo a ser flamenguista. Continuei sendo assim, não sou fanático, mas sou flamenguista. Mania? Mania, de todo dia depois do almoço fazer uma palavra cruzada. Viciadinho. Uma coisa irritante, uma coisa que tira o senhor do sério. Eu estou me encontrando muito para nunca me tirar do sério, né? Mas assim, pessoas que não aceitam que as outras sejam como elas são, isso me deixa
fora do sério, né? E talvez seja isso alguma coisa que me deixa irritado, assim, às vezes achar que a pessoa faz crítica sem saber, sem ter conhecimento a fundo daquilo ali, né? Uhum. Um prato que é irresistível sempre, a qualquer momento. Eu sou muito simples de alimentação. Eu acho o meu prato preferido é feijão com arroz e mais alguma coisa, né? Sobremesa? Sobremesa, eu sou viciado, eu como chocolate depois do almoço sempre. Ah, é? Chocolate meio amargo ou qualquer chocolate? Não, o chocolate, prefiro ter um chocolate mais amargo, mas é um chocolate. Mas também só depois do almoço e acabou. Bebida? Bebida agora, eu estou começando a gostar da minha bebida, que nós estamos produzindo um vinho feito de mel. Olha, que delícia! Nossa, não acaba nunca! Vai surgindo sempre novos produtos. É isso, a gente está testando e já a pessoa que eu mostrei achou bastante interessante. Um amor? Um amor. Um amor. Não sei se eu disser aqui, por exemplo, um amor. Disser que eu me apaixonei pelo asilo dos idosos, você não vai acreditar. Que legal! Por quê? Como é que foi essa história? Bom, na verdade, o asilo, o lar é algo que o Rotary acompanha e lidera, né? Eu sou rotariano, eu já fui presidente do asilo e depois que a gente participa de uma vez lá, sempre fica ligado àquilo ali e não consegue mais sair de lá, né? Embora às vezes as pessoas até acham uma coisa muito estranha, mas foi uma coisa assim que me chamou a atenção e eu acho que em função de a gente ter tido sucesso, eu posso ajudar um pouco mais os outros, né? Então aquilo ali me desperta a atenção, eu procuro fazer alguma coisa. Atualmente sou tesoureiro, né? Que legal, Juscelio é presidente. É presidente, nós estamos andando atrás de dinheiro sempre, porque aquilo lá vive de doação, né? Existe algumas verbas, mas as verbas são insuficientes, é uma batalha de sempre aquilo, né? E nós achamos que o lar dos idosos de Aranguá é o melhor lar de Santa Catarina. E eu acho que é. E a gente sente assim uma harmonia, né? Uma energia positiva e sempre tem uma festa e sempre tem uma... Então, eu acho genial. Agora em novembro nós vamos ter a festa da integração, que é justamente quando eu fui presidente, uma coisa que a gente quis fazer foi abrir as portas do lar para que as pessoas entrassem lá dentro e não deixassem aquilo lá como um depósito, né? Isso foi muito bem... foi muito bom, porque hoje em dia as pessoas entram lá, toda sexta-feira a gente tem baile lá, né? E as pessoas interagem, tem aquela plantação de alface lá de hidroponia, que as pessoas vão lá comprar. Então, o nosso objetivo era integrar. Aí saiu essa festa de integração, que é um movimento... Tá, mas pode ir lá comprar? Sim. É aberto? É aberto. Ah, que aquilo legal. nunca fecha, né? Porque eu penso o seguinte, é mais fácil de correr atrás de um idoso que se saia de lá de dentro, né? Do que tu bloquear ele lá dentro, certo? Então a gente sempre tem um ali olhando, então as portas estão sempre abertas, ou só apertar no botão, está aberto para todo mundo. O senhor teve a oportunidade, ou teve a oportunidade de conviver com seus pais em idade avançada? Eu não tive muita oportunidade, sim, porque meu pai ele faleceu quando era estudante. Então eu saí de casa e nunca mais retornei em casa, né? A minha mãe que depois morou muito tempo comigo, né? Mas o meu pai ele faleceu quando eu já estava no penúltimo ano da faculdade. O senhor tem uma lembrança assim de um grande ensinamento que vai acompanhar o resto da vida, que seu pai deixou muito fundo na sua história? Olha, ele não era uma pessoa assim, vamos supor, uma pessoa letrada, né? Ele era um simples colono, mas o que ele deixou foi a integridade, assim, de ser uma pessoa honesta. E a mãe? Tudo bem, não tem problema. A gente sempre se emociona quando a gente fala de pessoas que a gente ama e que deixam sempre um legado importante na vida da gente. A minha mãe, ela viveu até 96 anos. Olha, ela que praticamente linda. ela sempre conseguia fazer as coisas dela, não era independente. Mas ela era a chefe da casa. Na realidade, meu pai era um batalhador, era uma pessoa honesta, mas assim, a última palavra, na minha lembrança, era sempre que dava, né? E ela sempre fazia as coisas. Nós tínhamos
nós trabalhávamos no interior, nós tínhamos um engenho de açúcar, engenho de farinha, engenho de cana, e era um complexo industrial, tocado por uma grande roda de água, né? Mas a recordação que eu tenho era fazendo farinha, fazendo açúcar, ela que fazia isso. Quantos irmãos? Nós éramos 3 rapazes e 2 moças. Uma família relativamente pequena para a época. Sendo uma delas adotada, né? E hoje em dia só tem essas minhas 2 irmãs vivas e eu. Eu agora sou, até então, eu tinha os idosos, que eram os meus tios, né? Hoje em dia eu sou o idoso da família. É o reizão, ele que está governando tudo nessa família. Mas agora tem os netos, eu tenho 2 netos. Ai, então, que delícia! Daí é outra etapa da vida, né? Então a gente já começa a ter certas coisas que de repente, na época a gente não fez pro filho da gente, ou então criou de uma maneira assim mais grotesca, né, talvez, porque eu vim de uma época assim que a educação era muito severa e os pais eram muito exigentes e não se pensava 2 vezes para dar umas palmadas boas, né? Então esse tipo de cultura a gente não perde de uma hora para outra. Eu não acho que eu não fui um pai ruim assim, né? Então, mas não fui tão bom como podia ter e como vejo que meus filhos são hoje, né? Que conseguem conversar com os filhos e convencê-los, os netos, às vezes meio birrentos, mas convencer sem ser como se era antes, né? É uma questão cultural, que isso é uma questão de evolução, né? Sem dúvida que até certo ponto, claro que os pais têm que ser um pouco rígidos, porque senão você perde também a noção das coisas e os filhos também deixam de ter aquele marco de orientação, né? E de repente muito se perde por não ter uma luz lá atrás que ilumine. Que defeitos que você pudesse dizer assim, não, agora a gente vai eliminar um defeito da sua personalidade, o que o senhor eliminaria? É que eu me sinto muito inibido. Eu assim, tenho muita dificuldade de comunicação, né? Então, às vezes me esforço, e às vezes as pessoas me veem como antipático, e não por falta de habilidade de aproximação. Eu acho assim, então esse seria um defeito que eu pudesse corrigir, corrigiria. E 2 virtudes, assim, 2 qualidades que o senhor se orgulha de ter? Olha, eu acho que assim, que eu passei para os meus filhos, a primeira coisa é ser honesto. Então isso é fundamental, que eu nunca tive necessidade de ter nada em prejuízo de outro. Então isso para mim é uma base fundamental na vida que a gente pode progredir e não é ruim tu progredir, desde que tu não pise em ninguém. Entende? Então, eu acho que isso é básico. Se eles e acho que ficaram com isso, eu acho que já saio satisfeito com a minha participação como herança paterna. O que é Araranguá na sua vida? Araranguá passou a ser a minha cidade. Embora eu tenha nascido em São João Batista, e a gente nunca perde isso, porque afinal de contas nasceu em São João Batista. Depois vivi em outras cidades, mas o que me deu mais chance de ser eu foi Araranguá, que me deu mais chance de crescer, e eu acho isso aqui um local extremamente ótimo para viver. Não existe um lugar tão bom quanto Araranguá, do meu ponto de vista. Não é? Às vezes alguém pode me contestar, não, você gosta porque você se deu bem em Araranguá. Talvez alguém possa dizer isso. Talvez seja, alguém me dê bem, mas eu gosto daqui. Até porque o senhor poderia se estabelecer em qualquer município, qualquer estado, inclusive qualquer país que talvez, mas eu tive esse final de semana quando eu falei de Itapiranga. Achei toda aquela região linda, Itapiranga, uma cidadezinha pequenininha lá, com as casinhas de alemães, muito bonitinha, mas eu acho melhor aqui. Assim, fiquei olhando, eu até dessa vez não fui de motorista, fui de caroneiro, então a gente tem mais chance de olhar para... Você gosta de dirigir? Gosto, mas dessa vez não, nós fomos com uma van e fomos entrando na frente, né? O senhor vai ouvindo música, vai pensando, vai fazer, quando dirige, o que o senhor faz? Vou cantando. Cantando? Cantando, resmungando. Que tipo de música? Eu tenho a função de ser de músicas clássicas, eu gosto mais e tal, né?
Mas... Tipo o que, por exemplo, assim, que está no seu eu playlist? tenho uma porção de CDs de músicas clássicas e músicas que me recordam passado. Então, quando eu nunca sei uma música inteira, mas fico sempre tentando acompanhar. Então, eu acho que fica, às vezes, fica bom de Então, se viajar. passar alguém pelo senhor assim na estrada, pode ver o senhor... Esse é o grande problema, assim, porque quando eu vou em algum lugar, eu também fico muito fixo onde é que eu quero ir. E às vezes as pessoas me acham um pouco antipático porque eu passo na rua e não vejo ninguém. Dificilmente vejo alguém assim. Não é que eu não queira que eu olhar, é que eu foco, às vezes eu estou escutando uma música, eu estou num pensamento que eu vou lá e vou fazer isso, fico rememorando e às vezes assim passo e fico envergonhado por não dar um tchauzinho, por uma coisa assim, né? E não é por maldade, é por ser assim, né? O senhor se dá bem com internet, com Facebook, com site? O senhor tem um relacionamento fácil com esse tipo de... Não, eu aprendi a usar a internet para uso particular aqui, vamos supor. Consigo manipulá-la, mas o meu cérebro não nasceu para isso. Essa é uma grande verdade. Então eu fico, meu neto mais velho tem 6 anos, ele me chama para ensinar, entende? Então, mas o cérebro, acho que se adaptou dele à situação. Claro. E aquilo faz parte é tão comum, tão normal para ele. Para mim não. Por exemplo, agora eu estou querendo aprender a mexer no Facebook, não sei. É ótimo! É muito legal, inclusive meio viciante. É isso que eu estou pensando. Mas então eu sei o extremamente necessário para não ser analfabeto em termos de internet. Como é que é o nome dos netos? É Gustavo e a Beatriz, que é a mais novinha, agora está com 1 ano. É bem pitoquinho. A Beatriz tem 1 ano, fez agora recentemente, e Gustavo, esse meu neto, ele nasceu no Havaí, não é daqui, né? Porque minha filha morou bastante tempo. E como é que é esse amor de vô? É uma coisa diferente, assim, né? É aquele negócio que tu tens uma nova pessoa que tu és responsável e ao mesmo tempo não és. Né? Então tu pode te entregar mais, entregar e acolher sem ter aquela necessidade de ser o referencial ou ser o educador, né? Então é uma outra maneira de ver as coisas, bem porque as pessoas, à medida que vão envelhecendo, vão amolecendo, né? Então tu tens outro entendimento. Dizem que as pessoas vão envelhecendo e vão ficando mais sábias. Pode ser, né? Pode ser, mas de qualquer forma encara a vida de outra maneira, né? Porque daí tu começa a entender da tua limitação de vida e tu vê que tudo é muito finito, né? Que tudo é muito passageiro. E antes, quando tu és novo, tu acha que tu és eterno. Falar em infinito, o que é realmente assim, o mais importante da vida da gente? O que faz a gente ser infinito? Existe? Tem uma possibilidade de uma pessoa ser eternamente lembrada ou a vida dela se perpetuar? O que é o mais importante? O que é o centro? O cerne da vida. Eu acho que o cerne é tu te aceitar. Né? Se tu te aceitares como tu és e as tuas limitações, eu acho que isso já é o mais importante. A questão filosófica é muito complicada, né? Mas depois de uma certa idade eu acho que tu começa a ver as coisas de uma outra maneira, né? Como eu já te falei, assim, tu começa a ver que tu não és infinito, que não és para sempre, que tu és muito finito, daqui a pouquinho tu não estás mais aqui. Não sei se há muita necessidade de tu deixar o teu nome para o resto da eternidade, se isso é muito importante, não sei se é, mas pelo menos durante aquela tua passagem aí tu tens que deixar alguma coisa que marcou, que te contribuísse com a humanidade. Porque afinal de contas, uma colmeia tem aquela organização, as abelhas são muito mais queridas que nós e elas trabalham para quê? Para melhorar a vida delas. E eu acho que o que nós temos que fazer também é o mínimo que tu contribui para que toda a comunidade melhore, não está fazendo mais nada do que tua obrigação. Né? Porque se tu não cooperar, como é que vai acontecer? Se tu ver as coisas e não interagir, te omitir, a gente não vai conseguir nunca caminhar. É verdade.
Eu agradeço muito essa entrevista, foi muito bom falar com o senhor, foi mais uma grande personalidade aqui no nosso programa. O senhor quer se despedir de alguma maneira? Não, eu agradeço, a gente não tem essa habilidade de conversar, talvez, como é assim, ao vivo e talvez fica inibido, mas de qualquer forma eu fico satisfeito porque de ser lembrado. Claro que todo mundo tem ego, né? Então isso faz parte, isso faz bem pra gente, né? E se isso ajudou a alguma coisa, fico feliz. Ajudou muito, é um grande exemplo para ser seguido, uma grande história. Novamente, outra grande história aqui no Personalidades. Eu fico por aqui e semana que vem estou de volta. Tchau, tchau!